Eu sou professora há quase 30 anos, são 28 anos e pouco de magistério, e quero dizer para vocês que há pouco tempo, há quase 4 anos que eu estou na UDESC, mas tive outras experiências em outras universidades, mas os 23 anos que eu tive como professora da educação básica na rede municipal de Braço do Norte, que me dá sustentação para a gente perseguir os estudos na área da educação especial, porque boa parte desse tempo foi direcionado nas experiências do cotidiano, das práticas escolares, com alunos com deficiência, alunos que apresentavam alguma necessidade educativa especial. E nessa relação entre professor, aluno, colegas, é que a minha formação foi se constituindo não só no âmbito profissional, mas primeiramente no âmbito pessoal. São esses sujeitos que me fazem pensar o dia a dia da escola, as práticas que a gente planeja para intervir e para pensar também a função social da escola. E esse, para mim, eu acho que é uma questão que carece de cada um de nós ter um entendimento bastante profundo para saber realmente qual é o nosso papel dentro desse contexto. E mais ainda, me parece que este município tem tido uma preocupação muito grande com as questões curriculares. Haja vista, aqui esse grande movimento desde segunda-feira, discutindo, refletindo, pensando sobre possibilidades da proposta curricular aqui da rede municipal. Então, para a gente conhecer um pouquinho, eu gostaria de saber quem aqui é da educação infantil. Nossa, que bom! Dos anos iniciais, dos anos finais do ensino fundamental, ensino médio, EJA, especialistas, orientador, supervisor, coordenador pedagógico, não? Quem é gestor de escola, diretor, coordenador? Isso. Tem alguém aqui que trabalha na condição de segundo professor, professor auxiliar, sala de aula? E dos professores titulares, quem de vocês tem em suas turmas ou em sua turma algum aluno identificado com alguma necessidade educativa especial? Que tenha laudo mesmo, que tenha diagnóstico. Perfeito. Aqui, como a professora Márcia, a professora Mary, acho que a maioria me conhece por Rose, E nós... Então, pelo que a gente tem conhecimento, tem o serviço de atendimento educacional especializado, salas de recursos multifuncionais, que é o que é político. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora e como que isso vai se sistematizando dentro dos municípios. Bom, eu sou de Braço do Norte, sou daqui bem de perto, por conta do meu casamento com meu marido Cláudio, eu sou sobrinha da Mary, da Rose, e por um acaso a gente se encontrou e conversamos e o convite foi feito e deu certo nesse período em que o Rondon, a Operação Rondon Caminhos do Sul está acontecendo aqui em 22 municípios, onde envolve a DR de Braço do Norte, Tubarão, Laguna e parte de Criciúma. Nós temos 22 municípios envolvidos nesta grande operação. Aqui em Bituba não é diferente, tem uma equipe de acadêmicos e coordenadores locais desenvolvendo alguns trabalhos que não é um trabalho voluntário, muito pelo contrário. É um trabalho
onde esses acadêmicos se adentram dentro do município, que é exatamente aquilo que a universidade pretende, além da formação acadêmica, ultrapassar os muros, né, da universidade e criar uma articulação, um movimento com a sociedade local, então com a sociedade catarinense. E o Rondon, desde 2010, na UDESC, tem trabalhado no sentido de publicizar isso aqui no âmbito catarinense, pelo trabalho que faz na extensão, que é uma das nossas atividades profissionais dentro da universidade e que neste momento está acontecendo de modo intensivo. Então são 10 dias intensivos, onde essas pessoas acabam conhecendo a cultura local e, de certa forma, a diversidade de formação que compõe o conjunto de acadêmicos que estão aqui, saúde, educação, engenharia, envolve exatas, as humanas, né, as ciências sociais, e aí eles vão, além de conhecer o local, eles se conhecem. Então, esse movimento permite que eles deem a resposta após a formação deles para a nossa sociedade, que para nós professores a sociedade tem cobrado muito, né, as respostas a partir da nossa formação. E para nós professores a formação ela precisa ser sempre continuada, porque a nossa formação inicial ela nos dá alguma pista, mas são as vivências e as experiências que se articulam com o campo teórico do conhecimento específico que cada um de nós temos, para que a gente possa colocar na prática aquilo que a escola tem como objetivo maior, que a gente vai conversar um pouquinho. Então, por isso, nós estamos aqui. Eu represento a Universidade do Estado de Santa Catarina e, nesse momento, o projeto Rondon, que conseguiu ajustar também a formação aqui de Imbituba. Bom, o que eu quero conversar aqui com vocês, em se tratando das questões de inclusão escolar, não é trazer nenhuma receita, nem um modelo, muito menos uma resposta que dê conta de atender todas essas demandas diversas que a gente tem dentro da escola. Pelo contrário, eu acho que quando nós estamos inseridos num contexto educacional, seja ele escolarizante ou não, o nosso compromisso é o mesmo. Então, o que eu quero dialogar com vocês é exatamente pensar naquilo que acontece nas práticas curriculares do dia a dia da escola, considerando a diversidade de alunos que tem, né? Especialmente aqueles que apresentam alguma deficiência ou alguma necessidade educativa especial. Então, e são desafios do nosso tempo, porque discutimos sobre inclusão e é algo que parece tão recente, mas nós já temos aí esse contexto há quase 30 anos. Então, o que tem sido feito em termos nacionais, estadual e no âmbito mais local, que são os municípios de Santa Catarina, né, em termos de rede municipal, porque nós temos aí uma dualidade, né? Uma que o Estado de Santa Catarina tem uma política específica para a educação especial e, no entanto, os municípios não seguem exatamente esta política, porque nós temos uma política maior em nível nacional e é ela que tem traduzido as políticas educacionais para a área da educação especial por intermédio das salas de recurso, né, para o atendimento educacional especializado. Então, é discutir um pouquinho isso, de como que tem acontecido mundialmente e que acaba se traduzindo aqui localmente. Nesse sentido que eu quero conversar com vocês. E, claro, se vocês tiverem alguma questão, formulem. Também a gente não tem a pretensão de responder e dar conta, né, de resolver caso a caso, ou de pensar, mas a gente vai chegar em algo que me parece bastante prudente para a gente pensar o que pode ser feito
em termos de garantir aquilo que é de direito de todos os alunos. Como aqui foi lido, eu sou professora também de língua portuguesa, atuei muito pouco, mas sou apaixonada pela leitura e pela literatura. E alguns autores continuam me constituindo pelas leituras que faço, e Guimarães Rosa é um deles, porque a nossa vida é uma intensa contradição, mas é nessa contradição, nesse movimento contraditório, que a gente vai se refazendo. E embora eu não tenha participado aqui dos dias anteriores, eu imagino que vocês tenham discutido bastante numa linha de pensamento histórico, crítico, social, de pensar as relações escolares, as relações humanas, as relações da organização da escola, principalmente no que toca à questão dos currículos, do currículo, das questões curriculares. Então, Guimarães Rosa diz que o correr da vida embrulha tudo. E a vida é assim porque ela esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. Mas o que a vida espera de cada um de nós educadores, professores, é coragem. É muita coragem. Os dias que a gente vive são tão contraditórios porque envolve uma série de questões que não é só o fazer pedagógico. Nós estamos em pleno século XXI. As políticas educacionais, elas vão dizendo o que nós devemos fazer, o que nós temos obrigação de fazer. Entretanto, quando nós chegamos lá no chão da escola, ela permanece a estrutura, a divisão de trabalhos exatamente do século passado, de outros séculos. Então, o que muda para a gente pensar a inclusão das pessoas com necessidades educativas especiais neste espaço, que está previsto desde os direitos humanos, 1948, uma educação para todos? E por que de lá para cá, somente em 1988, pela Constituição Federal que nós temos, ali nos artigos 205, 206, 207, 208, mais especificamente no 208, que vai sinalizar o direito educacional para todas as pessoas, independente das suas condições físicas, sensoriais, pessoais, cognitivas, mas é no linear da década de 90, em 1990 especificamente, que nós vamos ter muitas das contradições políticas e das ações que nós temos dentro da escola, esse movimento que é complexo, que é um movimento dinâmico, que é um movimento que precisa muito do eu, do você e do nós. Porque sem isso, a escola não tem movimento. E aí é preciso a gente refletir sobre isso, até porque o currículo só tem sentido se realmente pensar no aluno real que nós temos e não no ideal que a gente precisa. E o que as políticas têm a ver com tudo isso? Quando eu fazia a minha graduação na Unisul, que foi uma oportunidade que eu tive do governo federal, do governo estadual aqui de Santa Catarina, foi na época do Magíster. Não sei se aqui alguém se formou nesse programa, que para mim foi uma oportunidade maravilhosa e que me fez estar aqui com vocês ao longo desse período, uma formação licenciada em Pedagogia e Educação Especial, e que eu tenho uma gratidão muito grande com a sociedade catarinense, e por isso eu estou aqui
contribuindo e compartilhando um pouco daquilo que a gente vive, daquilo que a gente estuda. Porque o conhecimento só tem sentido se a gente compartilha. Do contrário, né, não adianta a gente ter muitos diplomas, né, como um protocolo, como uma formalidade, e a gente não poder compartilhar, socializar e repensar nos nossos posicionamentos enquanto profissional da educação. Então, na década de 90, foi um marco histórico na maior parte do globo terrestre. Por quê? Hoje o que a gente discute em termos de aceitar ou não aceitar um aluno com deficiência num grupo ou numa turma de 30, 35 alunos, né, com as especificidades que ele apresenta, vem sendo direcionada por políticas internacionais. É aquilo que a gente tem chamado, e o professor José Pacheco, ele também tem falado muito sobre isso, que são as políticas que transitam entre os países e que a partir disso elas vão se desdobrando em outras tantas políticas que vai regrar a nossa vida de professor dentro da escola. Então, a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, ela foi uma conferência que aconteceu na Tailândia, e ali houve um primeiro contato com a maioria dos representantes dos países que participaram dessa conferência, de assinar um contrato, um convênio, né, para ser signatário dessa conferência. Posteriormente, em 94, nós tivemos em Salamanca outro seminário, outra conferência que voltou a discutir sobre a educação para todos. É nessa grande conferência de 94 que demarca mais especificamente quais países, né, seriam signatários desse movimento que discutiria a inclusão de todas as pessoas com necessidades educativas especiais dentro da escola comum, né? Porque nós temos aí paralelo à escola especial também, que ela tem um papel dentro da história da educação muito importante para a gente pensar e não deixar de lado, né? Então, a Declaração de Salamanca, é nela que vai aparecer no seu texto escrito político, em termos de currículo para esse sujeito, um currículo apropriado, é o que aparece. Então, vamos pensar num currículo comum. Agora nós já temos a base nacional aprovada, né? Os planos municipais, que acredito que aqui em Imbituba também já tenha sido aprovado no ano anterior ou anos anteriores, né? E Santa Catarina foi um dos estados que aprovou, assim, mais tardiamente, mas aprovou. E pensar um currículo apropriado desde 94 seria repensar as especificidades de cada estudante, de cada sujeito escolar. E a partir dessas duas conferências que aconteceram em nível mundial, muitos países passaram a ser signatários dessas declarações e, consequentemente, esses documentos se tornaram documento nacional, ou seja, um movimento global que direcionou como que os países que acabaram assinando um contrato, um convênio, né, com a Unesco, com a ONU e principalmente com o Banco Mundial, que é aquele que financia, né, os recursos para a educação, para a promoção da educação nos países. Então, essa articulação, ela é direcionada especialmente para essas questões. E nós tivemos em Nova York outra convenção internacional que tratou especificamente dos direitos das pessoas com deficiência. De todos os desdobramentos políticos internacionais, este foi o que de mais significativo tem direcionado para o contexto da escola, para pensar a escolarização dos alunos que têm deficiência.
neste documento que nós tivemos aí, aqui no Brasil, depois de 2 anos, praticamente o mesmo texto, ou seja, sem um estudo mais aprofundado da nossa realidade brasileira, nós acabamos, eu sempre digo porque de certa forma ele é nosso agora. Em 2009 é aprovado a mesma convenção internacional que foi discutida em Nova York, ela já é lei para nós, ela já é um documento orientador em termos educacionais da educação geral mais ampla do Brasil, mas é mais específica também dos municípios. E é nesse documento que vai tratar de forma bem específica a organização curricular para as especificidades das pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. Então eu vou me deter um pouco nesse público, embora as políticas posteriores a ela vai apresentar um público muito grande que apresenta necessidade educativa especial, que é o termo utilizado praticamente nesses documentos e na maior parte dos documentos que a gente tem também no Brasil e em Santa Catarina e possivelmente aqui também em Ituba, por resoluções, decretos e assim, né? Então, esse movimento internacional tem mexido com a nossa vida e muitas vezes a gente não se dá conta. É fundamental que a gente tenha essa compreensão, porque muitas vezes não parte de nós a construção textual dessas políticas, mas sempre tem alguém, né, do Brasil, de uma nação, que nos representa. Quem nos representou? É uma pergunta da gente pensar, porque será que é uma pessoa que teve experiência com algum aluno com deficiência? Será que ele teve dentro da sala de aula, num conjunto de 30, 20, 25, 30 alunos, né? Então são questões que é bom a gente pensar, porque o conhecimento é válido quando nós conseguimos articular na nossa prática curricular. Então, são questões que a gente vai pensando ao longo da nossa fala, que não é muito tempo, né? E aí, depois dessas políticas internacionais, nós tivemos o desdobramento dentro do Brasil. Não vou mencionar as políticas anteriores, até porque algumas delas já não são mais vigentes, mas elas foram importantes. E uma delas é o decreto 6.571, que não está aí, mas ele foi o que mais polemizou os municípios, os estados, né? E por que não dizer em todo o Brasil. A Política Nacional de Educação Especial de 2008 é ela a principal diretriz que norteia todos os outros documentos que regram, que normam como que a educação inclusiva ela vai se constituir num espaço municipal, estadual ou federal. Então, a partir dessa política, para regulamentar um pouquinho mais, nós tivemos, neste mesmo ano, a instituição do decreto 6.571, que tratava da organização desse atendimento educacional especializado. Só para eu saber, tem alguém aqui que trabalha no AE, na sala de recurso multifuncional? Que bom, tem alguns. Então, nesse momento, este decreto, ele direcionava a organização de como o AE precisava ser organizado. Então, o município de Imbituba, assim como os outros municípios, eles precisaram participar de um edital para conseguir a sala de recurso multifuncional. E nesse sentido, quantas mais o município quisesse se apropriar, precisava então justificar pelo censo o número de alunos, né, com diagnóstico, para que eles tivessem mais salas de recurso multifuncional. E aí, neste momento,
houve a possibilidade de ter a sala do AEE como um atendimento alternativo, não no mesmo turno da educação regular. Entretanto, se ele tivesse matrícula no AEE e matrícula na escola em que o AEE estivesse instalado, ele passaria a receber 2 per capita aluno. Então, a maioria dos nossos alunos, né, veio para o município, uma per capita, e para esse sujeito com 2 matrículas, seria o dobro. E sendo o dobro, essa criança ou esse aluno, anteriormente ao AE, estaria numa escola especial, muitos deles. Alguns não, mas muitos deles estariam numa escola especial. E essa per capita ou iria para a escola especial ou iria para o AE. Eu não sei como que ocorreu ali naquele período de 2008 a 2011, mas nos municípios onde eu tenho atuado, houve uma disputa por aluno com deficiência. Então, os municípios queriam garantir a matrícula para o AEE, porque seriam 2 per capita, mas ao mesmo tempo, né, aquela escola especial, muitas delas são as APAES, né, que tem um trabalho muito importante dentro do município. É histórico todo o trabalho que eles vêm tendo no Brasil, né? E não só no Brasil, mas no Brasil se constitui um movimento apaiano muito forte, e foi esse movimento muito forte que fez com que revogasse esse decreto de 2008 e instituísse o decreto de 2011, 7.611, que o texto político ele é reformulado para dizer que este recurso ele é também para instituições filantrópicas sem fins lucrativos, que é o caso da APAE, da AMA, da SIC e de tantas outras associações que atendem também os alunos que têm algum diagnóstico com deficiência. E neste movimento, que é no movimento humano que as coisas acontecem, na luta, né, que as políticas são modificadas, reformuladas, né, traduzidas para a realidade que se tem. E, de certa forma, as instituições, as ONGs, elas não têm um objetivo de escolarização, elas têm um objetivo educacional, mas não aquilo que a gente tem compreendido como a função social da escola, né, que está dentro desse movimento. E aí o decreto de 2011, a resolução de 2009, número 4, elas vão definir o que muda antes de 2008 para posterior a 2008. A resolução 02 de 2001, ela tratava especificamente de regulamentar a educação especial como um serviço que substitui a escolarização. E até 2008 nós tivemos isso. Com a implementação da política de 2008 e os documentos posteriores, é o que vai mudar. Então, se eu tivesse um filho com deficiência intelectual moderada, por exemplo, eu poderia optar e colocar o meu filho só na PAI se eu quisesse. Posterior a essas políticas, independente das condições pessoais, físicas, características individuais, os pais não tiveram muita escolha não. A matrícula é obrigatória na rede regular de ensino, na escola comum. E nesse movimento a gente tem acompanhado alguns pais, por exemplo, tem uma professora, amiga minha, de uma escola estadual, em que ela teve que encarar algumas questões judiciais para dizer que eu quero a minha filha continuando com o atendimento educacional da PAI, porque a escola regular que a minha filha tem hoje
não dá as condições necessárias para ela atender. Ela tinha paralisia cerebral. Então, sem movimento coordenado, articulado, né? Então ela precisa o tempo todo de alguém que leve no banheiro, que ajude a tomar água, aquelas atividades da vida diária que cada um de nós faz sem pensar, como diz Vygotsky, né? Não precisa usar os processos psicológicos mais elaborados, porque faz automaticamente, que a gente não pensa, né? Para lavar as mãos, para tomar água. Então são movimentos que nós fizemos sem usar, né, os nossos processos psicológicos. Mas para ela, esses movimentos, eles passam a requerer um pensamento mais elaborado, porque não consegue fazer sozinho, né? Então isso teve que fazer um movimento de se posicionar diante do juiz e dizer: olha, eu assumo, eu assino esse termo, essa responsabilidade é minha enquanto mãe. Entretanto, há algumas questões que a gente precisa repensar mesmo. E aí, nós temos em 2014 a lei que aprova, né, o Plano Nacional de Educação, que, de certa forma, consegue fazer um movimento inverso do que a gente tem tido ao longo de todas as outras reformas educacionais que nós tivemos da década de 61, de 71 e depois só em 96, e até agora nenhuma outra apareceu para mudar a realidade que a gente tem. E é nessa lei que aprova o Plano Nacional que eu acho que cai um pouco das discussões que vocês têm tendo em termos curriculares. Eu posso dizer que é um avanço bastante significativo para a nossa nação a aprovação desse plano, porque antes a gente não tinha. É um plano que pensasse de baixo para cima, porque tudo que se pensou até então vinha formulado de cima para baixo. Mas o que aconteceu neste movimento que pode ter sido negativo e que sempre há? Qualquer implementação, qualquer ação, qualquer vivência, sempre a gente faz uma reflexão, uma avaliação a pontos positivos e outros negativos. E nesse contexto, o movimento foi contrário, porque eu acredito que aqui em Imbituba, como na maioria dos municípios, chegou essa discussão para pensar o que é importante para a realidade de Imbituba ter neste plano nacional que corresponde à realidade local. E aí, como eu participo do Observatório das Práticas Curriculares da UDESC, nós temos estudado e participado mais no âmbito da meta que direciona o Serviço de Educação Especial, uma certa omissão nossa, que talvez tenha sido o nosso maior pecado, da nossa participação, de dizer o que é importante para a nossa realidade e o que não é importante para a nossa realidade. E quando a gente participa para dizer que em geografia, história, matemática, ciências, filosofia, sociologia, quais conhecimentos são válidos para permanecer como uma referência na base comum, por exemplo, que os nossos alunos precisam se apropriar para formar aquele cidadão crítico, reflexivo, participativo, né? Sujeito que interage com a comunidade, que transforma a sua própria realidade. Esse é o ideal que a gente quer. Mas é muito difícil a gente constituir a formação de um aluno, porque a nossa realidade brasileira é desigual. E os principais princípios de uma educação para todos é baseada na igualdade. Na igualdade de oportunidades.
E aí o que tem nos afligido enquanto pesquisadora é exatamente isso. As experiências que eu vivi na prática pedagógica, a gente tem acreditado, a partir dos conhecimentos teóricos da nossa formação, que esses alunos aprendem. Aprendem sim, não na mesma forma ou na mesma proporção daqueles alunos, né, que são íntegros fisicamente, psicologicamente, né, cognitivamente, então que não tenha limitação sensorial alguma, que ele tem um percurso próprio, que ele tem um ritmo próprio, e muitas vezes, por conta da parte burocrática que nos toma enquanto professores, de dar conta de conteúdos previstos, né, no plano de ensino, no plano de curso, de dar conta das horas letivas durante o ano, da contagem dos dias letivos, pouco a gente tem tempo para pensar nos perfis escolares que a gente tem, nos ritmos que esses sujeitos também têm dentro da escola. E aí a gente acaba planejando a nossa prática para todos os alunos de forma igual. Mas isso é o princípio que as políticas sinalizam. Mas se eu der tudo igual para todos, eu excluo. Eu acabo excluindo. E se eu não posso dar tudo igual, eu tenho que pensar como a Declaração de Salamanca, como a conferência lá na Tailândia, de ter um currículo apropriado. O que seria que quem escreveu queria nos dizer o que é um currículo apropriado? Eu compreendo como se fosse pensar na especificidade humana, né? Porque nós não temos alunos iguais, nós temos alunos bastante diferentes. Para além dos alunos que têm diagnóstico, nós temos o aluno que chega na escola com fome, com sede de afeto, de carinho, de um abraço, de um sorriso, carente pela violação dos direitos que ele teve, às vezes, dentro da própria família, violência, agressão física, violência sexual, né, e tantas outras coisas que acontecem e que estão lá na escola, estão, às vezes, visíveis ou invisíveis aos nossos olhos. Como diz Rubem Alves, né, as palavras e o olhar só têm sentido quando a gente tem a capacidade de transformar a vida do outro através do olhar, da escuta, muito atenta. E às vezes aquele sujeito escolar que está ali, que aparentemente não tem uma deficiência e que esconde ou que resguarda uma realidade trágica, ele é tão carente de uma atenção especial quanto aquele aluno que tem uma deficiência também, talvez até pior, né? Então são essas questões diversas que nos deparam, por isso que Guimarães Rosa diz que a gente precisa de muita coragem para ser professor, a gente precisa de muita coragem e conhecimento para que a gente possa pensar no conjunto de profissionais de uma instituição, a inclusão de todos eles, não só para quem apresenta alguma deficiência. E mais recentemente, nós tivemos aí a Lei 13.146, que é o que tem sido chamado do Estatuto das Pessoas com Deficiência. É essa lei que vai ser bem abrangente em todos os espaços sociais para garantir o direito desses sujeitos ao lazer, à saúde, à educação, à mobilidade urbana e tantas outras questões, né, que envolvem qualquer território brasileiro, catarinense e aqui em Bituba também. É nesse sentido que as políticas têm norteado a nossa vida e que elas fazem a grande diferença quando a gente para pensar quem escreveu esses textos políticos, qual a ideologia impregnada nos termos colocados
nessas questões e principalmente para pensar qual é a condição do atendimento educacional especializado hoje no Brasil como a máxima da inclusão. E eu às vezes me pergunto, será que é máxima de inclusão mesmo? São essas questões que nos guiam no dia a dia para pensar a minha prática, de rever as minhas questões de uma pessoa que forma outros profissionais. E não tem como eu não pensar na escola. É neste lugar que todo esse movimento da política faz a diferença. Como diz Stephen Ball, que ele estuda sobre o ciclo de políticas, e a política é um ciclo mesmo, né? Dependendo do movimento que ela vai dando mundialmente e como que o Banco Mundial e a Unesco vai direcionando, então, ou vai mais para a direita ou mais para a esquerda, mas tem que ser o que essas instituições mundiais vai direcionando e acabam envolvendo a nossa questão. Se eu perguntasse para vocês, qual é a função social da escola? E a escola pensando com um espaço que só existe porque existem os alunos. E nós só existimos porque existem os alunos e nos dá a condição de nos profissionalizar como docentes, como educadores. Qual é a função social da escola? Quem é que tem aquela coragem de Guimarães Rosa para compartilhar um pouco da nossa conversa? Penso eu que a principal função seja socializar os conhecimentos produzidos pela humanidade ao longo dos tempos. Resumidamente. Formar a cidadania, e possibilidades de desenvolvimento humano. Felicidade também. A escola deve produzir felicidade, trazer transformação, pessoas felizes e críticas, com senso crítico. Obrigada, professor José. Mais alguém? Não? Hoje está um pouco restritos, acho que o frio, né? Obrigada, Alessandra. Obrigada, professor José. Vocês dois, eu acho que um complementou o outro. É claro que tantas outras questões envolvem a função social da escola. Mas é nesse movimento que realmente a escola só tem sentido quando nós conseguimos socializar um conhecimento válido, né? Aquilo que Michael Young diz, o conhecimento valioso, o conhecimento poderoso, que é aquilo que nos empodera. Cada formação que a gente tem um conhecimento válido e que, por mais que as tecnologias, as mídias e as redes sociais permitam um acesso a qualquer momento de um conhecimento, ele não vem de forma organizada, selecionada, pensada para cada nível de formação escolar. E isso deve acontecer na escola. Então é essa seleção que muitas vezes nós pecamos ou não. Que quando eu incluo um conhecimento valioso para um currículo válido, para a educação infantil, para o ensino fundamental 1, 2, para o ensino médio, inclusive para o ensino superior, a gente está incluindo alguns e excluindo outros. E nesse movimento, que é tão complexo e contraditório, nós fizemos parte. Mas o professor José trouxe uma questão que é o que me move como profissional, que ainda se relaciona, graças a Deus, com algumas pessoas que lutam, né, que militam a defesa do
direito educacional daqueles alunos que apresentam deficiência. A felicidade é uma consequência das relações humanas que a gente vive, né, professor? E felicidade é algo que não é contínuo, intenso. Ora a gente se frustra, ora a gente se alegra. Mas eu quero dizer para vocês que a experiência que eu tive ao longo desses anos com esses sujeitos, um sorriso é o resultado, às vezes, de um bimestre, de um semestre. Às vezes uma palavra que jamais dita anteriormente e que agrega ao longo da formação é o que dá significado de pensar efetivamente, como Vygotsky dizia, nós temos capacidade para tudo. Basta eu ter você, professora, como mediadora desse processo psicológico, né? De se apropriar de um conhecimento que está bem distante, mas que você vai planejar pensando em aproximar com aquilo que eu já vivi anteriormente. Porque se não tiver link, não adianta. Se não tiver uma referência guardada, como dizia Augusto Cury, a nossa favela do conhecimento, que são aqueles conhecimentos que a gente absorve e fica lá guardado. É muita coisa. Mas que em um determinado momento, quando a gente consegue fazer um link, aquele conhecimento retorna, né, como uma prioridade para a gente pensar. E a partir da defectologia, dos estudos que Vygotsky fez, e foi exatamente com pessoas com limitações muito significativas. Mas a nossa preocupação, enquanto da área da educação especial, são aquelas que a sociedade constrói, que seria a deficiência secundária. A primária é aquela que nós temos visivelmente, né, na nossa constituição física, orgânica. Mas a secundária é aquela que Vygotsky diz que ela é construída nas nossas relações. E quando a gente constrói nas nossas relações, uma pessoa que tem uma deficiência mental, conforme circula a compreensão da forma como esse sujeito aprende, se relaciona, essa deficiência pode ser mais leve ou ela pode ser mais profunda. Por isso é importante a gente conhecer esses processos de aprendizagem de todos os sujeitos, porque se ele é ou não deficiente, o desenvolvimento decorre na mesma perspectiva. O que difere? Os tempos, os ritmos e as interações. As interações é que dão significado para a nossa vida, para a nossa constituição pessoal. E é nesse sentido que a escola é um espaço que pode manter as relações de exclusão, de discriminação, mas pode sim, se nós quisermos, de transformação. E é nesse sentido que nós temos que pensar a escola como possibilidade de ação, de execução, de movimento, embora num conjunto de profissionais há várias vertentes de pensamento e posicionamento pedagógico, precisa ter algo que norteie a nossa vida dentro de uma instituição. Então, é esse princípio de uma educação para todos que nós precisamos seguir. Um objetivo comum, claro, constituído a partir das relações educacionais, profissionais, e que eu vou falar assim mais resumidamente, eu não sei qual é o horário que eu tenho, só para mais 10 minutos. Para dizer para vocês que, como professora do estágio curricular supervisionado do curso de pedagogia, nós temos acompanhado Santa Catarina praticamente toda, porque eu sou do Centro de Educação à Distância. Nós temos 29 polos da Universidade Aberta do Brasil e cerca de
800 alunos que estão prestes a se formar agora, final de julho, agosto, setembro. E no estágio a gente tem acompanhado uma situação muito frequente. Quando eles vão se adentrar neste campo educacional, um primeiro documento, né, para fazer uma leitura de contexto, para conhecer a realidade, a identidade daquela escola, é o projeto político-pedagógico. E na maioria das vezes, até vou falar mais baixo, na maioria das vezes, esse documento não se encontra. Em alguns momentos, quando se encontra, há sempre uma justificativa. Era de 2012, de 2013, de 2014, mas de 2017 a gente não teve tempo de atualizar ainda, por conta dos dias letivos. É claro que isso não é uma realidade de Imbituba, mas, até porque a gente não sabe se tem aluno aqui, eu acho que não temos aluno aqui da Universidade Aberta do Brasil. Mas, de qualquer forma, dizer para vocês que isso é recorrente, não é algo que a professora Clara está falando, é algo real. E quando a gente não dá essa leitura, né, essa identidade para esse documento que ele é fundante em qualquer instituição educacional, a gente vai continuar fazendo qualquer coisa, planejando cada um no seu quadrado e dando conta, não, a minha parte eu estou fazendo. Mas se eu fizer em partes, a gente continua contribuindo para a exclusão dentro da própria escola. E é nesse sentido que esses alunos que tanto precisam do nosso carinho, da nossa atenção, né? E principalmente de conhecer os seus próprios ritmos, as suas realidades, a gente acaba deixando. Então, de pensar, como é que lá na educação infantil, no meu centro de educação infantil, o projeto político-pedagógico prevê a inclusão dos alunos com deficiência ou com alguma necessidade educativa especial. Então, só para lembrar, para não deixar passar batido, o público-alvo da educação especial, diante da nossa lei brasileira, se divide em 3 grandes conjuntos. As pessoas com deficiência, as pessoas com transtorno global de desenvolvimento, né? Que esses 2 públicos é o que de mais evidente teve, ao menos no texto político, mudança significativa. E também para o público com altas habilidades de superdotação. Esses sujeitos também são alvo da política de inclusão, especialmente porque eles muitas vezes acabam caindo na invisibilidade. Não que a gente não os veja, a gente vê sim, mas no nosso dia a dia é muito comum, e eu também me sinto assim, de me preocupar mais com os ritmos daqueles que apresentam dificuldades. A gente coloca toda a energia para aqueles alunos, e aquele que caminha sozinho, às vezes a gente nem se preocupa. Ou outras vezes a gente utiliza ele para ajudar o outro. E por isso que a política de 2008, ela vai ter essa mudança significativa para dizer assim, olha, professores, o que mudou da resolução 02/2001 é que você não pode mais substituir a escolarização. Ela precisa ser complementar ou suplementar. Complementar seria para esses 2 primeiros públicos, que são os alunos com deficiência e aqueles com transtorno global de desenvolvimento. Isso significa que ainda tem um grande guarda-chuva de características pessoais dentro desse público, né? Que aí envolve o autismo, envolve a psicose infantil, as deficiências. E lembrando que em 2012 nós tivemos uma lei que passou a entender o espectro do autismo como uma deficiência, não para pensar os processos educacionais, mas para pensar na possibilidade desse sujeito ter um custo-benefício, né, o BPC. E aí
ele teria essa possibilidade de ajuda, de auxílio financeiro, né? Que de certa forma contribui para muitos deles. Então, não para fins educativos, mas para fins para cumprir um protocolo, né, de lei, que você pode ter o benefício, mas precisa justificar por um laudo, por um diagnóstico que apresenta alguma deficiência. É mais ou menos nesse sentido. E aí, pensar o conjunto desses alunos, o que a legislação diz como suplementar seria aquilo que os alunos com altas habilidades de superdotação precisariam ter. E que, em boa medida, a nossa preocupação está mais voltada para aqueles que têm os percursos mais limitados, mais dificuldade. Mas quero dizer que cada sala que deve ter aí, deve ter 2, 3, 5 alunos com altas habilidades. Pode não ter com superdotação, mas tem. O que acontece em não dar uma atenção especial para esses alunos com um QI muito elevado? Tem consequência também se eles não tiverem a nossa atenção. E a maior parte deles reflete psicologicamente. O alto índice de atendimento psiquiátrico de jovens, né, de adolescentes e jovens, na maior parte das vezes, é que ele teve que criar o próprio caminho e há consequência quando ele não tem você, pai, mãe ou alguém que possa compreendê-lo na sua integralidade. Então, tanto esse sujeito quanto aqueles que estão muito aquém precisam do nosso olhar atento, da nossa escuta atenta. E eu diria ainda, gente, que os sujeitos surdos não têm limitação alguma. Não tem. Porque a cognição dele é perfeita. O que muda? A forma de se comunicar. A pessoa que tem deficiência visual, talvez com algum recurso óptico, ele consiga visualizar melhor. Mas se for uma pessoa cega, né, uma cegueira total, tem impedimento escolar? Eu digo para vocês, nenhum. A minha vida tem acompanhado uma menina que eu acredito que eu tenho aprendido muito mais com ela do que ela comigo. Fui professora nos anos iniciais, no 3º ano, no 4º ano, e pude acompanhar ela posteriormente quando eu fui fazer atendimento educacional especializado. Ela hoje está cursando o curso de Direito. Ela vai ser provavelmente uma juíza ou uma promotora, porque é o que ela vem idealizando há muito tempo. É a melhor aluna da universidade. Em termos de nota, vamos dizer assim, porque a gente acaba vendo, né, que processo é esse. E o que muda? A forma de registrar, a forma de se comunicar. Agora, vamos pensar numa pessoa, num aluno que tenha deficiência intelectual. Professores que trabalham com aluno com deficiência intelectual moderada. Hoje você ensina que 2 mais 2 é 4. E amanhã você pergunta, Valmir, quanto é 2 mais 2? Ele vai olhar para as mãos, para alguns objetos, e vai dizer um outro número. E aí você recomeça tudo de novo o processo. Ao meu ver, o maior desafio nosso está para estes alunos que psicologicamente têm alterações significativas. É possível eles se apropriarem desses conhecimentos valiosos, desse conhecimento válido, já que a escola é para todos? Eu digo que é. Mas dentro da escola, do sistema educativo que nós temos hoje, o que vai fazer a diferença não é as formalidades, mas são as nossas interações. A forma como a gente olha, a forma como a gente planeja e principalmente
principalmente a forma como a gente intervém na vida desse sujeito. Por isso, professor, que a felicidade pode estar num simples sorriso, e esse sorriso pode ser o produto dessa interação, que é o que nos move enquanto professores. Então, pensar a inclusão é pensar eu, professora Cleia, também me incluir neste contexto educacional. O meu compromisso com aquele aluno com deficiência é tão meu quanto é do diretor escolar. Por isso que eu perguntei se tinha gestor. Numa formação de gestores escolares há uns 2 anos, um diretor, ele nunca tinha ouvido falar dessas políticas e ele já era diretor há 3 anos de uma escola estadual. E aí, falando sobre isso, ele começou a fazer um relato emocionado, dizendo o seguinte: professora, eu preciso confessar algo, isso depois, né? E aí eu pedi para ele socializar com o grupo, porque não é feio, não é nem se sentir humilhado das nossas falhas e dos nossos erros. Cada vez que a gente pensa em intervir com as pessoas, é sempre no sentido de acertar. E no sentido de acertar, nem sempre acontece como o esperado, o planejado. E aí esse diretor assim, olha, tinha uma professora titular de sala que tinha um aluno com deficiência. E aí, essa professora, todos os dias, ia na sala do diretor e pedia para ele: seu José, não é seu José? Seu José, vai dar conta de solicitar ou fazer o processo de pedir o segundo professor? E aí, todos os dias, ela cobrava, e aí até que ele pediu ajuda para alguém fazer esse processo, porque só mediante um processo lento, demorado, né, para conseguir o segundo professor. E aí, até que conseguiu. Esse professor veio, esse segundo professor veio para a escola, e quando chegou na escola, esse diretor ficou feliz da vida. Mas ele pegou o professor e levou até a professora titular e disse assim: ó, professora, olha quem eu trouxe, a tua segunda professora. Está satisfeita agora? Por favor, não me enche mais o saco. Foi. E nesse relato, ele disse que foi o maior aprendizado da vida dele, por vários motivos. Porque ele nunca pensou que, enquanto diretor, ele tinha tanta responsabilidade com aquele aluno quanto o professor que diariamente estava dentro da sala de aula realizando os processos de aprendizagem. E quero dizer para vocês que não é só o diretor, é aquela pessoa que faz a merenda, é aquela pessoa que, se vocês têm porteiro ou não, guarda ou não, que acolhe os alunos, é aquela pessoa que está em fase de formação, que eu imagino que aqui deva ter os estagiários que também estão lá. As responsabilidades, elas são coletivas. E se elas não forem coletivas, continuarão em cada um em seu quadrado, fazendo uma pequena parte, avançando um passo ou 2, e maior parte retrocedendo 5, 10. Então é nesse sentido que um currículo apropriado para esses sujeitos precisa ter bem construído dentro de um trabalho de rede de colaboração entre todos os profissionais da escola. E não são os pais que decidem o que deve ser ensinado ou não, o que deve ser registrado ou não, mas eles também fazem parte desse processo de aprendizagem dos seus filhos, porque eles têm tanto compromisso como nós. Mas a técnica e o conhecimento dessa seleção do conhecimento valioso é nossa. E por isso nós temos que assumir com grande responsabilidade. E aí a transformação vai acontecer se dentro desse conjunto de ideias contraditórias, mas com objetivo comum, eu acho que a gente vai garantir muitos sorrisos dentro da escola.
E se isso aconteceu, já valeu a pena um trabalho de colaboração dentro da instituição, principalmente na educação infantil. E eu não quero me alongar, porque a gente teria muita coisa para falar, né, do currículo, mas eu queria terminar aqui, para depois abrir para perguntas, um pensamento que tem me movido desde o mestrado, que foi uma leitura de Antônio Gramsci, e que, com certeza, a sociologia tem me ajudado muito, porque é nesse campo que eu estou, e é neste campo que eu atuo, e é neste campo que a gente pesquisa para pensar essas tais mudanças que nos ajudam na formação das licenciaturas. Dir-se-á que o que cada indivíduo pode modificar é muito pouco. Isso é tão verdadeiro, gente, com as relações que a gente tem com a força de cada um. Aqui eu tenho certeza que cada um detém um conhecimento poderoso que não é nem maior e nem menor, não é nem melhor e nem pior. Como diz Paulo Freire, há saberes diferentes e a gente precisa lidar e compartilhar com isso. E isso que Gramsci diz é muito verdadeiro até certo ponto, já que cada indivíduo pode associar-se com todos os que querem a mesma modificação. E essa modificação, quando pensar na inclusão, é pensar que eu também tenho que me sentir como profissional incluída nesse processo. Não alguém que vai trabalhar para incluir aquele, mas de se sentir dentro também. E se essa modificação é racional, ou seja, pensada, com esse saber socializado, esse saber poderoso, esse saber científico seletivo dentro, né, da nossa condição profissional, e aí, para mim, o ponto mais relevante de todo o processo é o que Gramsci diz. Se essa modificação é racional, portanto, planejada, organizada, o indivíduo pode multiplicar-se por um elevado número de vezes, obtendo uma modificação bem mais radical do que à primeira vista parecia ser impossível. Então, professores que atuam como segundo professor, quem atua no AEE, quem é professor titular, sozinhos, as nossas energias se esvaziam, nos desmotivam. Mas se nós tivermos essa associação de profissionais, esse conjunto coletivo de pensar nos processos de aprendizagem, de ensino, porque de certa forma a nossa profissão nos exige o ensino, em conjunto a gente pode fazer a diferença. E é nesse sentido que eu quero terminar a minha fala e dizer que juntos a gente pode bem mais, pode fazer a diferença na vida entre nós e, consequentemente, na vida de todos os alunos, especialmente aqueles que apresentam algum tipo de deficiência. Pensar em inclusão é pensar que todos têm direito à educação. Muito obrigada, gente.